Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Então, vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos aquietar o nosso coração para que a palavra de Deus, que a gente consiga entender bem a palavra de Deus, consiga entender o que Ele quer dizer para nós. Vamos deixar nossos problemas para fora, de lado. É um momento que a gente tem de oração, de conversa com Deus. Então a gente tem que se preparar bem, né? Porque senão a gente também não consegue fazer, não consegue entender, não consegue escutar a Deus, né? Não consegue escutar a palavra dele. E a gente tem que ouvir o que Ele quer de nós, o que Ele quer que a gente faça. Então, vamos fazer um minutinho de silêncio para que a gente possa fazer uma boa oração. Um momento realmente de espiritualidade, porque a gente precisa desses momentos. Vamos trazer hoje, nesse momento de oração nosso, todos os nossos doentes, né? Os doentes da fraternidade, os doentes da nossa família, os doentes das nossas amizades. Quanta gente que tem doente, meu Deus! Quanta gente precisando de um abraço, de um carinho. Então, que a nossa oração chegue a cada um deles. Lembrando também do nosso irmão Sebastiãozinho, né? Que se foi esses dias, que já está junto do Pai. Uma presença muito forte para nós, para a nossa fraternidade. Então, que a gente sempre lembre dele, sempre coloque ele nas nossas orações. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enche Os corações dos nossos fiéis e o fogo do vosso amor. E aí o vosso Espírito será criado, renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, Para o Espírito Santo, Amém. Então tá bom. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor esteja conosco. Está em nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. glória a vós. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas comentavam sobre o templo enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para que vocês não sejam enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer,
mas não será logo o fim. E Jesus continuou: uma nação lutará contra outra, um reino contra o outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas não perderão um só fio de cabelo. E permanecendo firmes, que vocês irão ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Colocado nesse texto aí, né? Bom, não é fácil não, viu, Ilse? É um trecho bem... A gente tem que pensar bastante, mas ao mesmo tempo ele nos diz bastante coisa. Então agora que nós já estamos aí de coração bem aberto, né? Os nossos ouvidos, os nossos radares estão prontos aí para captar a mensagem nas entrelinhas, né? Vamos tentar entender o que o Senhor está nos dizendo aí. Importante ressaltar que a palavra de Deus, né, é sempre atual. Sempre atual. Ela não envelhece, né? Como dizia o Cônigo Álvaro na catedral, ela não caruncha, ela não mofa, né? Ela está sempre fresquinha, né? Sempre atual, né? E nesse texto de hoje, né, Jesus é escatológico, parece uma palavra meio difícil, né? Mas ele está fazendo um discurso de escatologia. Escatologia vem do grego escaton, que quer dizer o fim, coisas do fim, né? Trabalha com o fim das coisas, né? O fim não quer dizer que terminou, né? É o fim de determinadas coisas, né? De situações. Esse é o termo, a palavra-chave aí hoje é escatologia. Então Jesus está ele está dando hoje assim, ele é muito focado, né, na questão da destruição. Esse texto aí dessa comunidade de Lucas, ele foi escrito por volta dos anos 80, mais ou menos, entre 80 e 90. Essa comunidade escreve esse texto, né? E ele se refere aí ao Templo de Jerusalém, né? Eles estão aí por volta dos anos 30, mais ou menos, né? Jesus está nos anos 30 e pouco. E o Templo de Jerusalém foi totalmente destruído nos anos 70 pelos romanos, né? O templo era o centro da fé judaica, né? É ali que tudo que era sagrado estava no templo, né? Então era o símbolo da religião judaica, e o templo ficou destruído pelos romanos totalmente, não ficou pedra sobre pedra, literalmente, né? Os romanos destruíram o templo no ano 70. Então aqui, como Jesus está nos anos 30 ainda, né, ele está fazendo uma previsão, né, que realmente aconteceu, a destruição do templo.
nada pior para os judeus, né, até hoje, né, que é a destruição total do templo. Então ele faz aqui uma apresentação, deixa claro, né, que muitas coisas acontecerão, né, e que ele está falando para os discípulos aí, e quando ele fala para os discípulos, ele está falando para a gente. Ele está justamente fazendo nos advertindo os discípulos para que tomem cuidado com as coisas que vão acontecer. A partir de até pessoas que surgirão em nome de Jesus, né, como ele já havia citado em outra passagem, os falsos profetas que vão falar em nome de Jesus, mas na verdade são lobos, né? Lembra disso? Em pele de cordeiro, né? É a mesma citação que ele está fazendo. Muitos dirão que é ele, né? O Messias, né? Então, para ficarem atentos a isso, né? Não se deixarem iludir, né, para as coisas que vão acontecer. Então, os conflitos entre os homens, guerra, destruição, reino contra reino, tudo isso retrata a condição humana. Desde que é o homem, até os dias de hoje, nós vivemos todas essas situações aqui. Estamos vivendo agora, né, uma guerra declarada entre dois países lá, né, a Rússia e a Ucrânia. São guerras declaradas, né, que o mundo toma consciência. Mas existem as guerras não declaradas entre pessoas, as guerras entre a família, entre cidades, né? O ser humano tem essa coisa de competir, de querer ser melhor, releva muito a vaidade, releva muito poder, a questão do ter, né? Então, tudo isso, todo esse texto que nós lemos aqui, né? Jesus dá uma resumida, né, na condição humana e pede para que eles fiquem atentos, né, para não cair não se deixar iludir por isso, né, pelas coisas belas, né. E até nos momentos mais difíceis, né, pede para ter discernimento e dar testemunho da fé que eles têm, para que nós temos, né. E assim, que é importante, aquele que realmente vai seguir os passos de Jesus, as propostas que ele apresentou, certamente serão perseguidos, serão maltratados, enfim, é uma perseguição, né, a todo aquele que prega verdadeiramente o amor, que luta por aquilo que Jesus ensinou. Todos são iguais, né, todos têm os mesmos direitos, perante Deus todo mundo é igual, e essas condições de um querer ser melhor que o outro, e brigas, e esses desencontros, né, só podem fazer mal para quem? Para nós mesmos, né? Então, a gente tem que ter coragem, testemunhar a nossa fé e levar adiante sempre a proposta, né? Porque aí ele termina, né? Ele termina interessante essa frase, né, que a gente ouve muito bem, né? Ele deixa claro que Deus sabe de tudo, até o último fio de cabelo da nossa cabeça, né, ele faz parte do conhecimento de Deus, né? Então, falando assim, nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. Perseverar, está incluído na escatologia. Perseverar, manter firme a fé. A gente sempre vai balançando, né? A gente tem a tendência de balançar, as coisas não acontecem bem do jeito que a gente imaginou, a nossa fé fica meio flácida, né? Mas aí vem a perseverança, né? Perseverar, acreditar, é a fé, manter a fé firme ali, né? Porque momentos difíceis, com certeza, surgirão. E assim, desde o começo, vão continuar sendo. Mas nós temos a responsabilidade de agir nesses momentos. Nos momentos difíceis, né, que a gente tem que fazer valer a nossa fé. Porque quando tudo está fácil, né, o tempo está construído, tudo enfeitado, tudo bonito, né, nós admiramos, né? Mas quando acontece a destruição, quando vem a perseguição, os conflitos, né, as doenças, as pestes, tudo o que acontece de ruim, não é culpa de Deus.
não é culpa de Deus. Nada que acontece de errado, ou tudo que acontece de errado, não tem nada a ver com Deus. É a partir da nossa liberdade. Essa liberdade que ela muitas vezes supera aquela proposta do amor. A liberdade, você tem liberdade para fazer o que quiser. Ter vaidade, acumular, pisar no irmão. Né? É liberdade, é o mau uso da liberdade. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Para que no final, na escatologia, nós mantemos firme a nossa fé. Essa aí é a mensagem do texto de hoje, certamente. Né? Mas aí agora a gente pode vir um pouquinho aí para enriquecer, né? Vamos partilhar, né? O que a palavra disse para cada um de nós. Né? Tem tanta coisa aí nesse meio dessas entrelinhas, né? Tá bom? Vamos lá. Isso. Quem quer começar? Começando tentando seguir o raciocínio do nosso irmão Mário. São os princípios de dores, na qual aqueles que diz que ama a Deus vai ter que provar, vai ter que passar por essas perseguições, por este sofrimento, pelas pestes, mas confortado com a palavra divina de Jesus, que diz que na hora oportuna, na hora de dar a resposta, Ele colocará as palavras em nossa boca. Para nós não se apavorar, para nós não ficar triste e não se considerar perdido. Porque Jesus é o nosso advogado e Ele já sofreu por cada um de nós. Está chegando a hora da gente provar se amamos mesmo a Deus, como a gente diz, como eu costumo dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou ter que provar. Isso por quê? Porque a perseguição vai ser tão grande, o sofrimento vai ser tão grande, que muitos não vão resistir, muitos vão morrer bem antes dessas coisas acontecerem. Morre de medo, de temor. Então, quanto a nós que compreendemos, nós que somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, não vamos temer a coisa alguma, porque Jesus estará ao nosso lado como um advogado, colocando as palavras em nossa boca. A nossa defesa é que não vai ter quem seja contrário. Todos vão ficar, aqueles que nos perseguem, ficar de boca fechada, sem argumento, porque eles se consideram o dono da verdade mentirosa. É o que nós estamos vendo, assistindo, estamos sentindo na pele, o que estão fazendo conosco. Mas devemos estar confiantes em nosso Deus, porque Ele nos dará felicidade sobre aqueles que realmente o amam. Portanto, temos que dizer que ama a Deus de coração reto e mente pura. E aí, então, não vamos temer a coisa alguma. Vejamos o sofrimento que está previsto. O
muitos familiares vão contra uns aos outros. O pai vai contra o filho vai contra o pai. Reino contra reino. E aí a confusão está feita. Porque querem fazer da mentira a verdade. Simplesmente por isso. Quanto que a verdade para eles torna-se mentira para nós. E isso vai de encontro com a realidade que nós estamos vivendo. Lembrando que são os princípios de dores. Muitas coisas piores nós vamos assistir aí. Então, precisamos ter coragem, precisamos ser guerreiros. E realmente, se amamos a Deus, temos que suportar, confiando nele, porque ele nos conhece profundamente, ele sabe até quantos fios de cabelo existe no nosso corpo, porque ele foi quem nos fez. Ele é o que é o nosso Criador, portanto, nós não devemos temer a coisa alguma. É esse o meu pensamento. Muito bem, Fernando, foi muito bom. Quem mais gostaria de falar? Que eu acho interessante nesses evangelhos, sempre no final do ano, né? Sempre no final do ano a temática dos evangelhos é sobre a perseverança, né? Perseverança, mas tipo ficar preparado, né, para as coisas que vão acontecer, né? A gente tem que ficar firme, né? Igual o Mário falou, a gente vive num tempo aí, você falou da guerra, né, da Ucrânia, lá da Rússia. A gente tem outros tipos de guerra também, né, como ele falou. Né? Infelizmente a gente tem que conviver com isso, não, dentro do nosso próprio país, né? Uns criticando o outro, agredindo o outro, né? Esse negócio de fanatismo, né? Político. Nós reconhecendo que a gente somos irmãos, né? Não importa se a pessoa está no Nordeste, se a pessoa está no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, nós somos todos brasileiros. Né? Devemos ser irmão um do outro. Né? E Jesus fala mesmo dessa perseverança, né? Não tem medo, né? O medo ele trava a pessoa, né? Então, Jesus ele vem dar essa força pra gente, né? Pra gente não desistir do irmão. Como ele fez toda a vida dele. Né? Uma pessoa firme, que foi firme até o final. Né? Um exemplo, né, de muitos outros, né, que foram exemplo também, né, de perseverança. Mesmo sendo atacado, sendo civilizado, não desistiram, né? A gente tem exemplo de Paulo aí também, né? Que
ele experimentou os dois lados, né? De perseguidor e perseguido também, quando ele se converteu, né? E tantos outros, né? A gente tem uma gama de pessoas que foram perseverantes, né? Francisco, né? Francisco foi chamado de louco, né? Quando ele fez se desapegou, né? Se despojou dos seus bens, né? Uma atitude de coragem. A gente tem que seguir. E é o que é o alento, né, que dá no final do Evangelho. É permanecendo firmes e eis ganhar a vida. Não é fácil não ser cristão. Ser cristão é remar contra a maré. A gente tem que fazer isso com alegria, né? Perfeita alegria. Obrigado por Francisco. Ok, Marcelo, muito bem. Quem mais vai falar agora? Eu vou pegar o bonde do Marcelo aí. Tá. Aqui teve 3 coisas que me chamou a atenção, né? É quando ele diz assim: isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Então isso me chamou a atenção e eu me questionei. E como será meu testemunho, hein? Porque quando as coisas estão bem, é fácil. Mas e a hora que as coisas estiverem mal, como é que vai ser esse meu testemunho? Será que eu não vou me acovardar? Então isso me chamou a atenção, sabe? Eu fiquei preocupada, tá? Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que ele diz assim: mas não perderão um só fio de cabelo. Então eu senti assim um carinho, uma segurança, né? Dele estar ao meu lado, e por mais covarde que eu for, na hora de testemunhar, ele está ali do meu lado. Eu senti isso aí. E o maior de tudo que eu gostei aqui é que ele diz assim: e permanecendo firmes, que vocês irão ganhar a vida. Então eu tenho que buscar mais a minha espiritualidade, a minha fé, rezar mais, sei lá, ter mais humildade, se desapegar. Então foi isso que eu entendi hoje. Mas o que me preocupou foi como vai ser a minha coragem para testemunhar. Acho que do mesmo jeito que naquele momento eles perguntaram assim, mas é agora, né? Quando será? Será que essas coisas que estão acontecendo já são sinais? A gente se pergunta também, né? E aquilo que o Mário falou, né? A palavra é muito atual, né? Sempre, né? Então a gente trazendo isso para hoje, a gente vive essas mesmas situações, né? E aí ele fala, mas não se preocupeis com isso, né? Se é a hora ou se não é. Se preocupeis em preparar o que você vai dizer. Eu vou te inspirar. Então, o que me chamou muita atenção nessa parte é realmente aquilo que foi falado, da confiança, né? Que a gente tem que ter, que Deus vai estar do nosso lado, que vai nos inspirar e vai nos ajudar, e que Ele vai dar essa segurança, se a gente permanecer firme, né? Firme na oração, firme no propósito, porque na hora da dificuldade, na hora da doença,
na hora que as coisas não vão bem, é difícil, né, testemunhar, é difícil se manter firme, a não ser pela fé. Então, ter essa certeza de que se a gente permanecer firme, Ele vai nos ajudar, não vai deixar que nem um fio do nosso cabelo se perca. É isso mesmo, Kelminha. Muito bem. Maria Conceição? Deu um pouquinho de dificuldade aqui, né? Mas assim, aqui Jesus nos dá certeza, né? Nos momentos difíceis, Ele está comigo, Ele está junto na hora, né, que a gente, Ele mesmo está dizendo que, né, não é fácil, mas na hora que a gente precisar, Ele está aí para nos ajudar. Então, um pouquinho mais a minha fé, minha confiança, né? Que Ele não vai nos abandonar nos momentos difíceis. Ele está do lado da gente. Ele está dizendo, em hora alguma, que seria fácil, né? Vai ser difícil, nós somos perseguidos, por causa da justiça, nós estamos perseguidos. A gente tenta fazer as coisas direito, a gente não consegue. O Senhor não nos entende, nós somos incompreendidos, né? É difícil. Então, a gente vai ser preso, vai ser perseguido. Se a gente perseverar até o fim, a gente vai ser salvo. Então, Ele está nos dando força, nos dando coragem para a gente não desanimar na caminhada. Por mais difícil que esteja a caminhada, Ele está do lado da gente, nos dando força, coragem. A gente não deve desanimar, ter medo, né? Levar em frente, vamos enfrentar os problemas, as dificuldades. Não precisamos nos preocupar quando a gente também foi justo, quando a gente for preso, né? Nós perseguidos, né? Se preocupar com a defesa antes da hora. Porque na hora Ele vai nos dar palavras, Ele vai nos iluminar, a gente não precisa desanimar, porque Ele vai estar ali do lado e vai nos direcionar, dizer as palavras que a gente tem que dizer. Se a gente está correto, se a gente tem consciência, né, do que a gente está fazendo, a gente está do lado da justiça, Ele está do nosso lado, e na hora certa que a gente precisar, Ele vai nos enviar palavras certas para a defesa. Nossa defesa, defender Ele também, né? Quando às vezes alguém fala que Ele não existe, às vezes a gente fica tem medo, muitas vezes, de falar quando os evangélicos, por exemplo, né? A gente tem medo, né, de enfrentar, de dar testemunho. A gente não precisa ficar preocupado com as palavras que a gente vai dizer, que na hora Ele vai nos iluminar e vai nos dizer a palavra certa, o que a gente deve dizer na nossa defesa e na defesa dele também, que muitas vezes, né, as pessoas questionam, né? Nossa fé muitas vezes é questionada. Então a gente não tem que ter medo, tem que ter coragem, que na hora que a gente precisar, Ele está ali, Ele vai nos enviar as palavras certas. Nós estamos realmente no meio dessa situação do Evangelho de hoje. No versículo 8, Jesus responde, presta atenção, atenção para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Cuidado para não serem enganados. Né? Vocês ouviram Deus acima de todos? Quantas vezes? Vocês estão atentos a isso? Ser enganados. Muitos irão em meu nome. Cuidado. Deus acima de todos. Vocês viram divisão nas famílias? Pai rompeu com o filho,
irmão rompeu com irmão, amigos de muitos anos perderam a amizade por causa desse que vem em nome de Deus. Pandemia, né? Peste, Covid-19, 33 milhões de pessoas passando fome. Deus acima de todos. É a vontade de Deus? A palavra diabolos, no grego, quer dizer, aquele que separa, divide. Será que nós estamos vivendo isso? Nós estamos no meio disso. Então é nessa hora que nós temos que dar testemunho e não ser enganados e olhar para frente. Qual a vontade de Deus? O que Ele quer que nós façamos? Né? Tivemos alguns exemplos bem próximos da gente, depois de poucos anos. Dom Oscar Romero, irmã Dorothy, Dom Helder, Papa Francisco, não é? Francisco de Assis foi perseguido ou não? Não foi para a fogueira por pouco? Muito pouco. Né? E qual foi a ação de São Francisco? E nós, como franciscanos, quais estão sendo nossas ações? 700 mil pessoas aqui ao nosso redor perderam a vida. 700 mil. Então, o nosso olhar é importante nesse momento de não deixarmos nos enganar. Saber que nós estamos com Deus, nós temos uma missão a cumprir, não podemos nos deixar dividir. De jeito nenhum, nós temos que nos unir contra isso, contra esses males, esses terremotos, né? Todas essas tribulações. Tribulações havereis de ter, né? Jesus não enganou a gente de jeito nenhum, pelo contrário, né? Está abrindo nossos olhos aí, ó. Esses momentos que estão acontecendo, às vezes são mais, às vezes são menos, mas eles estão sempre presentes no meio de nós. Conflitos, guerras, vaidade, né? Dominação, exploração e muitos que falam em nome dele. Cuidado, né? Quando falarem sou eu, não acredite. Jesus deixa claro para nós, né? Eu acho que esse texto de hoje a gente tinha que trazer bem. Nós entendemos que nós estamos no meio desse texto. Exatamente no meio. Né? Hoje, a situação que nós vivemos. A nível de casa, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Nós estamos vivendo isso. Separação, discórdia, guerra, briga. Né? Então é importante que nós nos mantermos firmes, né? Para não nos deixarmos enganar. Nós temos capacidade de discernir. Para orar um pouco, né? Ora com calma, com humildade. E olhe para o mundo, olhe ao nosso redor, como é que as coisas estão. Né? Ouvir a voz do nosso coração a partir da palavra que nós lemos aqui. Não distorcer a palavra de Deus. Procurar nas entrelinhas isso que nós estamos fazendo, qual a mensagem que essa palavra está nos dizendo. E hoje fica muito claro para nós isso. Muito claro. Acho que botei mais uma pimentinha para a gente saborear. Ô Mário, eu acho, olha, faltam 8 minutos. Acho que a gente podia encerrar aqui, né? Você não precisaria entrar no outro. Eu acho que foi bem discutido, né? Foi bem. Acho que vale a pena a gente. Bom, domingo a gente vai estar ouvindo esse evangelho, né? Vamos ver. Então acho que vale a pena a gente prestar mais atenção ainda. Atenção aos falsos profetas, que eles só querem dividir, não querem unir nada. E a gente tem que rezar mais mesmo. Tem que rezar para poder. Olha, é a oração que vai endireitar esse povo. Você termina para nós então, Mário? Eu termino, sim. Isso. Então damos graças, né, ao Senhor por tudo que nós conversamos, que nós partilhamos, né, nossos corações aí
se dividiram, se multiplicaram, mas sempre com um objetivo só, né? Fazer a vontade de Jesus, né? Procurar fazer aquilo que ele nos ensinou. Nós temos aí um grande exemplo, né? A seguir os passos de São Francisco, né? Na mesma humildade, mas com a mesma força, determinação e fé, né? Eu acho que é isso que ficou para nós hoje, né? E a gente vai dormir mais leve, mas com a pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha, o que eu digo assim, nós vamos refletir um pouco mais sobre o que nós vimos, né? E essa é realmente a intenção, né? Cada um deu uma contribuição, né? É engraçado, o coração, a palavra toca o coração de cada um e a gente junta tudo e faz um bolo gostoso, né? Uma coisa bem legal, né? Então eu acho que a gente só pode agradecer, então, como diz o Luizinho, né? Vamos dizer juntos, né? Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Com nós perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santo anjo do Senhor, Deus é o Pai da dor. Amém. Inclinemos as nossas cabeças e peçamos com humildade. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e tenha compaixão de nós. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.